Graça e paz, meus amados. Que alegria podermos retomar a escola bíblica e celebrarmos juntos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esse semestre estaremos utilizando esse livro, Bases da Fé Cristã, de N. Gruner. Então vai ser assim uma bênção poder partilhar desse momento, e ele vai falar sobre 20 fundamentos que todo cristão precisa aprender. E o nosso anseio é a cada semana poder estarmos aqui com os nossos professores da escola bíblica partilhando com você desses fundamentos que nos tornarão cada vez mais fundamentados na palavra do Senhor e consolidados em Cristo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos buscando, Senhor, crescer na tua presença, aprender cada vez mais, Senhor, aprofundar as nossas raízes, ó Pai, na tua palavra, para o louvor da tua glória. Senhor, vai de encontro a cada um, ó Pai, em nome de Jesus, que está nos assistindo, vai de encontro a cada um dos nossos amados irmãos que estão juntos aí conosco, abençoa cada vida, cada lar e cada família. Nós precisamos de ti. Nós necessitamos da tua condução e da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar sobre a palavra. Então, o que é a Bíblia? Como falar desses fundamentos se não falarmos ou não iniciarmos pela palavra da verdade? Aonde nós vamos aprender, aonde nós vamos crescer, aonde o Senhor nos ensina sobre os fundamentos primários, importantes, preciosos, para que possamos ter uma vida abençoada na presença de Deus. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor e o reconhece como único e suficiente Salvador, tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática. Então é muito importante começarmos pela palavra, nessa disposição de conhecermos a palavra do Senhor e entendermos aí o propósito de Deus, a direção de Deus e, o mais importante, o que Deus pensa, o que Deus fala sobre a sua própria palavra para a glória de Deus. Primeiramente, a própria palavra Bíblia, que vem do hebraico e significa rolos ou livros, né? Essa compilação de livros, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela é escrita por aproximadamente 40 homens em um período de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Olha que tempo precioso, abrangente para a glória de Deus. Ela foi escrita em 3 idiomas, algumas partes, hebraico, aramaico e também o grego. E essa palavra tão preciosa de Deus chega para nós nesse tempo como o livro mais vendido no mundo, mais baixado pelas plataformas digitais, e também já traduzido em mais de 2.500 línguas, e ainda continua sendo feito por vários ministérios a tradução da Bíblia em algumas línguas, tribos, etnias, para que cada um possa ter na sua própria língua a palavra do Senhor e aí crescer, aprender e fundamentar a sua fé em Cristo na palavra da verdade para a glória e louvor do nome de Jesus. Pastor, o quanto é importante eu saber sobre o que é a Bíblia? Por causa do fundamento, por causa do alicerce. A nossa vida precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. E se ela está fundamentada em Cristo Jesus, ela fala de um alicerce. Quando nós preparamos uma casa, ou sonhamos com uma casa, ou com um prédio, é muito importante e fundamental o investimento no alicerce, porque após a boa construção do alicerce, nós podemos consolidar uma estrutura acima desse alicerce,
que vai ter aí essa solidificação, vai ter essa solidez para que ela possa suportar os vendavais, as dificuldades, as lutas, né, as adversidades. Na vida também é assim. Passaremos por lutas, por dificuldades, né, por aflições. O próprio Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas aonde estaremos fundamentando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força e buscando cada vez mais a direção e a condução do Senhor? É na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar muito bem fundamentados na palavra. E por isso é essencial, porque nós que entregamos a nossa vida a Jesus e o reconhecemos como o único suficiente Salvador, temos a palavra de Deus como nosso manual, como a disposição de poder reconhecer que aqui não são só 66 livros, aqui não é só a Bíblia ou essa biblioteca de vários livros que falam sobre Deus. Nós cremos que aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada a nós, para que possamos cada vez mais vivenciar essa transformação e essa mudança que só o Senhor pode fazer em nós. Passando-se os tempos, as estações e todos os momentos, e podemos ver que a palavra continua sendo atual, que a palavra continua ministrando a nossa alma, não só como um livro que traz algum crescimento, que podemos tirar algumas lições, mas como a palavra de Deus que adentra o nosso coração e molda, transforma, tira toda aquela situação de dor, de tristeza, de desesperança e nos leva cada vez mais a estarmos fixos no Senhor, autor e consolador da nossa fé. Amém? Então, como base para iniciar isso, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente inspirada. Essa realidade de inspiração leva a entender que todo esse propósito, ou a palavra de Deus, ela tem a sua autoridade bíblica. A própria palavra testifica a autoridade da palavra. O próprio Deus da palavra testifica a autoridade dela mesma. Essa realidade da inspiração fala dessa realidade do texto que tem origem em Deus. E essa supervisão do Espírito Santo, passando por cada um desses homens em uma realidade diferente, e o Senhor direcionando para que eles pudessem relatar aqueles fatos específicos para que nós pudéssemos hoje compreender, entender e vivenciar o que Deus nos chama para vivenciar hoje nesse tempo para a glória do Senhor. Foi chamada como palavra de Deus no princípio de orientação, de direção. Não é só a inspiração que traz para nós a opção de obediência ou não, é uma realidade de intimidade, de obediência, de caminhada, de instrução, para que possamos viver uma vida segundo a direção de Deus e para a glória de Deus. E por isso que essa inspiração, e por isso que a Escritura, ela é divinamente, vem do Senhor, essa inspiração que torna ela proveitosa para o que? Ensinar, redarguir,
corrigir, instruir em justiça, e tem essa autoridade e poder para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é a palavra do Senhor, é Deus falando conosco, nos instruindo, corrigindo, direcionando, conduzindo, guiando, para que possamos vivenciar essa mudança, essa transformação para a glória e louvor do nome de Jesus. É a realidade de tomar conhecimento, entendimento do que Deus tem para nós sobre todas as realidades da nossa vida, ou sobre muitas realidades. Como eu devo me portar como um homem de Deus, como eu devo me posicionar como marido, como eu devo me posicionar como servo, como eu devo me posicionar no meu trabalho, como eu devo me posicionar como funcionário, como patrão, como eu devo lidar com várias áreas da nossa vida, segundo a direção do próprio Deus, que me criou, que sonha comigo, que me viu ainda antes de eu estar no ventre da minha mãe, que me enxergou quando meus ossos ainda eram informes. Esse Deus que preparou não só o ambiente físico, mas preparou tudo o que eu necessitava de orientação, de condução e de correção, para que a minha vida possa expressar a graça de Deus, a glória de Deus, uma realidade de unidade para com Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então a Bíblia não é só um livro para que eu possa me deleitar nele e aprender algumas coisas. A palavra do Senhor é a minha regra de fé e prática, é uma caminhada de obediência. E por isso no Antigo Testamento e também no Novo, em vários momentos nós vemos que está descrito: assim diz o Senhor. Esta realidade que é a palavra do próprio Deus, o Deus poderoso, criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, o Deus que nos conhece por completo, não só no nosso exterior, mas também dentro de nós. Esse Deus tem uma palavra para nós, uma direção para nós. Esse Deus cuida de nós. E aí nós temos lá em Êxodo capítulo 2, versículo 22, nós temos em Josué capítulo 24, versículo 2, nós temos em 1 Samuel 10, 18, nós temos em Isaías 10, 24, também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 a 20, também em Jeremias capítulo 1, versículo 9, essa declaração, assim diz o Senhor. Mas quando nós vamos lá também para o Novo Testamento, nós vemos que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, nós vemos os apóstolos quando vão descrever, eles vão trazer essa realidade da palavra de Deus, do que Deus está comunicando ao seu povo, do que Deus está falando. Esta é a palavra de Deus. Alguns deles vão comunicar dessa forma, dizendo: esta é a direção de Deus, esta é o que diz a Escritura, essa realidade de vivenciar o cuidado de Deus, se referindo às cartas do apóstolo Paulo, porque desses 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas do apóstolo Paulo. Nós vemos essa direção do apóstolo em poder demonstrar para todos aqueles que estão lendo as suas cartas o entendimento que não é só uma vontade pessoal do apóstolo, mas é uma direção de Deus. A própria ceia do Senhor, você vai perceber que ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, então ele está dizendo, o que eu estou passando para vocês, o que eu estou orientando vocês, o que eu estou ensinando para vocês, não é algo que veio do meu intelecto, não é algo que é do meu entendimento, não é algo que eu parei para analisar e pensar se era dessa forma mesmo, não
não é algo pessoal meu, mas é algo que vem do Senhor ao meu coração, é algo que eu aprendi com o próprio Senhor, é algo que Jesus me ensinou, é algo que Jesus me direcionou, e eu tenho a alegria de ensinar a vocês. Então, como eu recebi, eu estou passando, como eu recebi do Senhor, é assim que eu lhe entrego. Então, essa realidade de ser somente um canal daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu costumo dizer lá na igreja, esta realidade, nós somos como o cano da água, irmãos. Se você olhar para a sua cozinha, se você olhar para o seu chuveiro, por causa do piso, da estrutura de cimento, você não sabe a marca do cano, você não sabe como é esse cano, você não sabe a cor do cano, você não sabe às vezes nem a espessura desse cano, mas você sabe que ele cumpre uma função, ele faz com que a água chegue até você. É a água que limpa, é a água que mata a sede, essa é a água que tem esse poder para limpar, restaurar, é a água, mas o cano é um instrumento, nós somos um instrumento. Ele quer que a água viva do Senhor chegue ao seu coração, o ensino de Deus, a correção do Senhor chegue até o povo, para que o povo possa caminhar ou dar passos acertados na presença do Senhor. E isso fala dessa unidade para com Deus. E por isso é importante aprender sobre a importância da Bíblia e a autoridade da Bíblia. É o próprio Deus falando da importância da palavra, da inerrância da palavra, da disposição de reconhecermos que aqui não está só uma coletânea de livros, mas é a palavra de Deus revelada a nós, inspirada pelo Senhor, usando pessoas como canal para que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor, sermos direcionados pelo Senhor e guiados pela pessoa do Espírito Santo para a glória e louvor do nome de Jesus. E por isso essa inspiração que é dita em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E esse Deus tão maravilhoso, precioso, bondoso e glorioso se revela nessa disposição de várias formas, né? Às vezes Deus fala diretamente ao autor, como ele fez com Moisés, falando diretamente para ele, dando a ele as tábuas da lei, ensinando, direcionando. Às vezes o Senhor falará de outra forma, através do Espírito Santo, falando ao coração daquele homem e orientando, direcionando o que ele deve dizer. Às vezes o Senhor vai fazer com que o homem tenha esse anseio da pesquisa, de conversar, de avaliar, como o médico Lucas, entrevistando o apóstolo Paulo, buscando informações e detalhes sobre os milagres de Jesus, sobre o agir de Jesus. E aí temos o livro de Lucas, temos o livro de Atos, onde o apóstolo Paulo pode partilhar ali com o médico Lucas, e aí percebemos o detalhe do médico Lucas de colocar vários detalhes que nós não encontramos lá em Mateus e nem em Marcos. Encontramos a história, mas o médico, por ser ali mais detalhista, nós vamos perceber situações muito abençoadoras. Então o Espírito Santo vai conduzindo essas pessoas para que nós possamos estar diante do cuidado de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa autoridade na palavra é muito importante para sabermos que a Escritura fala do próprio Deus e da direção de Deus para a nossa vida. E por isso a palavra do Senhor aqui em 2 Timóteo vai dizer que essa Escritura ela é divinamente inspirada. Vem desse processo da inspiração, do próprio Senhor se revelando a nós. E essa continuidade, o próprio Deus se revelou a esses homens para que eles pudessem escrever, e o próprio Deus continua se revelando a cada um de nós. Percebemos isso quando você lê o texto bíblico pela primeira vez, você lê o texto bíblico e Deus fala algo ao seu coração, e diante do momento que você está vivendo, o Senhor traz para você um ensino, um alinhamento, uma correção. Passam-se alguns tempos, às vezes você até pensa, eu entendo tudo sobre esse texto, eu compreendi tudo sobre esse texto, mas ao ler novamente aquele texto, sensível à voz do Espírito Santo, Deus te traz algo novo. Deus te traz algo novo conectado àquilo que você está vivenciando naquele momento.
conhecimento. Olha a autoridade da palavra para trazer ensino, a autoridade da palavra para trazer direção, a autoridade da palavra para trazer cura, porque não é simplesmente um livro como outros, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando a nós, ensinando, cuidando, direcionando e guardando. Por isso que nós cremos que quando você abre a palavra de Deus e você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Como diz o meu filho Joaquim, se você quer ouvir Deus falar com você audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Se você quer que o Senhor grite a palavra ou lhe oriente segundo aquilo que Ele tem para você em uma voz bem alta, então leia a palavra em voz alta. Tenha esse conhecimento, o foco, o entendimento que Deus está ministrando ao seu coração por intermédio da palavra. Deus está falando comigo e com você por intermédio da palavra da verdade. Então precisamos compreender essa realidade que não é o autor ou não é o leitor que muda a palavra ou alinha a palavra segundo os seus anseios, mas é o autor, Deus Todo-Poderoso, que utiliza-se da palavra para mudar o leitor, para transformar o coração do leitor, para trabalhar no leitor essa realidade de unidade para com Deus, essa disposição de, ao reconhecer a autoridade da palavra, de Deus falando ao seu coração, possamos caminhar em unidade para com Deus, para com Cristo, para com a ação do Espírito Santo. E por isso lá em João, capítulo de número 10, versículo 27, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Essa realidade de ouvir a voz de Deus, de vivenciar a realidade, de entender a palavra de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus sendo revelada para nós e se posicionar em uma realidade de mudança, de transformação e de realidade de vida para a glória e louvor do nome de Jesus. Essa postura deve ser clara nas nossas vidas, do entendimento da autoridade da palavra, do cuidado de Deus, da graça de Deus para a glória e louvor do nome de Jesus. Porque se acreditarmos ao contrário, que a Bíblia é só mais um livro, nós não temos a ação poderosa do autor. Nós desconsideramos a inspiração de Deus, nós desconsideramos o poder de Deus, a graça de Deus, de não só manter uma coletânea de livros importantes, mas uma coletânea de livros que passa pela história, que passa por momentos cruciais na história do mundo e chega aos dias de hoje para que nós possamos desfrutar da palavra, crescer na palavra, ser lapidados da palavra para a glória e louvor do nome de Jesus. O propósito primário do Senhor, para que a palavra de Deus possa impactar o coração do homem, transformar a história do homem, passa-se por toda a história. Os textos que chegam até hoje, as cópias que temos hoje, para perceber que nas originais nós temos o mesmo texto, percebendo o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a sua palavra e esse zelo de Deus aplicado ao seu povo. Então é o zelo do Senhor para com a palavra, que ela chegasse até hoje para conosco, é o zelo de Deus nos moldando, nos transformando e trazendo para nós toda a estrutura e subsídio, a palavra dele sendo revelada a nós, para que possamos viver de uma forma que venhamos glorificar, bendizer e exaltar ao nome do Senhor. E por isso precisamos sempre confiar na palavra, estarmos cada vez mais fiéis à palavra, em obediência à palavra, sabendo da autoridade da palavra de Deus. Entender também que a palavra de Deus ela é clara, as escrituras são claras. Vamos dar um tempo aqui para que nós possamos ter um bate-papo aí no nosso chat e daqui a pouco a gente volta falando sobre a clareza das escrituras e também falando sobre a necessidade das escrituras. Depois que falamos sobre a autoridade da palavra, a autoridade da escritura,
vamos continuar falando sobre agora a clareza da Escritura. A Escritura de Deus, ela é clara para nós, ela é atual para nós, ela move o coração do ser humano hoje e ela fala de uma realidade, de uma ação prática em dois momentos. A ação de ouvir a palavra e vivenciar a palavra. Quando nós lemos lá mesmo no texto de Jesus em João capítulo 10, versículo 27, ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é a realidade de ouvir a voz de Deus, é saber quem está te chamando, para onde ele está te chamando, é a realidade não só de ouvir a voz, não só de conhecer a palavra, mas também a Bíblia diz aqui, e elas me seguem. É a realidade de obedecer a Deus, de caminhar na direção de Deus. Quando olhamos para a realidade da palavra, nós vemos pessoas indoutas, com pessoas com os cursos mais elevados, buscando na palavra a direção de Deus. Nós vemos pessoas que sabem ler e pessoas que não sabem ler, pessoas ali que não sabendo ler utilizam áudio, da Bíblia Sagrada, e a gente tem vários áudios aí já bem preparados e elaborados, onde a pessoa ouve a palavra de Deus e ouvindo ela vai tendo conhecimento da palavra, mas ela precisa ter uma ação prática com aquilo que ela está se alimentando. Ela precisa ter uma ação prática e clara diante do propósito de Deus para o ensino. E é muito lindo quando nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 5 em diante, que ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O versículo 5 ao versículo 6, ele traz essa clareza de como nós precisamos estar. E essa realidade do versículo 5 e 6, do capítulo 6 de Deuteronômio, é uma realidade individual. Então, como eu e você precisamos vivenciar? Nós precisamos vivenciar uma realidade onde há em nós esse amor, essa busca, essa paixão pelo nosso Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a sua força, ou nessa versão aqui, com todo o poder, quer dizer, com intensidade, amar a Deus, com raízes bem consolidadas, fundamentados. Eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Deus, eu estou alicerçado nele, não são ventos, dificuldades ou lutas que vão me tirar da presença dele, eu sei o propósito de Deus para a minha vida. Mas essa realidade, o versículo 3 diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não tem como amar a Deus com essa intensidade se a palavra de Deus não está no seu coração. Se a palavra de Deus não está enxertada na sua alma, se a palavra de Deus não direciona o seu caminho. É muito lindo quando você vai para o Salmo de número 119 e a realidade do Salmo no versículo de número 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A realidade de ter a palavra de Deus como fundamento, como um alicerce para a nossa vida. Mas o texto continua: de todo o coração te busquei, não te deixei desviar dos teus mandamentos. Olha a conexão com a palavra, o entendimento. Aqui está a palavra de Deus. Então é aqui que eu busco a clareza para as minhas ações, para a minha atitude, para o meu proceder. E ele continua: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Eu quero aprender mais a tua palavra, eu quero crescer mais na tua palavra. E ele continua: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. A realidade de reconhecer o cuidado de Deus, a graça de Deus, o zelo de Deus para a glória e louvor do nome de Jesus, reconhecendo o cuidado de Deus. Então o versículo 16 ele diz: alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Olha que realidade de unidade, é compromisso com a palavra de Deus, a disposição de viver todos os dias para a glória e louvor do nome do Senhor. Ele vai ter outros textos abençoadores falando sobre a palavra de Deus e como é importante
vivenciar esta unidade com a palavra do Senhor. Mas aqui em Deuteronômio 6, ele não diz só que nós devemos nos alimentar com a palavra, nutrir esse amor, vivenciar essa unidade, mas nós precisamos também fluir. Não é só vivenciar esta unidade com a palavra, esse amor a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, mas nós precisamos fluir nesse amor. E como assim, pastor? Olha o versículo de número 7 que diz: e as intimarás, ou inculcarás, ou ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta e das tuas portas. Então, a realidade desse ensino fala, essa palavra que está no seu coração, esse Deus a quem você ama, esse alimento que te fortalece a cada dia na presença do Senhor, precisa ser passado para os seus filhos. E aí vem a clareza da Escritura, né? A criança, ela tem condições de aprender sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a realidade pecaminosa do homem, sobre a nossa necessidade de sermos transformados, resgatados, libertos da escravidão do pecado e da morte, de vivenciar essa novidade de vida em Cristo Jesus. O que a criança precisa? Ser ensinada na palavra de Deus. E esse ensino, ele é muito precioso, até o próprio Jesus vai dizer, deixai vir a mim os pequeninos e não vos impeçais, porque deles é o reino de Deus, é o Senhor que vai nos trazer direção e condução, e responsabilidade aos pais, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar desse caminho. Então, quer dizer, nós precisamos vivenciar essa nutrição pela palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, partilhar a palavra, viver essa realidade de unidade com a palavra e de intimidade com o Espírito Santo. Mas precisamos ter esse entendimento que a palavra de Deus pode ser ensinada às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Ela pode ser revelada ao mundo, tribos, etnias, nações, e essa é a realidade do ID. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo de número 16, Atos capítulo 1, sendo testemunha de Cristo a todas as nações, em todos os povos. Está falando das crianças, está falando dos adolescentes, está falando dos juniores, está falando dos jovens, está falando dos adultos, está falando a casais, está falando aos idosos, está falando aos solteiros, está falando a divorciados, está falando de viúvos, a viúvas, está falando a todos. Todos necessitam ter essa intimidade, essa entrega, esse encontro com Cristo Jesus por intermédio da palavra de Deus. E por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos observando, nós vamos crescendo, nós vamos entendendo e nós vamos partilhando o cuidar de Deus, essa realidade que o Senhor tem para nós, que não é só individual, mas ela é também plural, é para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e também fluir no conhecimento da palavra. Salmo de número 19, do versículo 7 até o versículo 10, ele diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 19, versículo 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele está falando de nós, ele está falando, nós somos simples, nós precisamos dele, nós necessitamos do Senhor, é ele que pode nos dar sabedoria, e essa sabedoria, esse entendimento, esse cuidado de Deus vem por intermédio da onde? Da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita, essa clareza, essa unidade, continua, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos, também por ele é admoestado o seu servo, e
os guardar a grande recompensa. Está falando que é por intermédio da palavra de Deus que nós somos direcionados, nós somos conduzidos, nós somos ensinados, nós somos ajustados. E é nessa realidade que nós conseguimos vivenciar uma alegria, a paz e a graça de Deus, vivenciando o propósito de Deus, segundo a direção de Deus. Então essa realidade, além de ser pessoal, ela precisa ser coletiva. É o aprender, é o observar para ensinar, é entender que a palavra de Deus, ela é clara para todas as áreas da nossa vida e precisamos buscar na palavra o crescimento para a glória e louvor do nome de Jesus. É certo que nós precisamos do entendimento das Escrituras e isso também é resultado da condição espiritual do seu povo. Que quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós caminhamos na presença de Deus, nós vamos vivendo essa transformação, essa mudança que Deus vai realizando em nós. A Bíblia diz que o Senhor olhou para nós antes da sua ascensão, e ele vai dizer, vocês, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito da verdade. E ele vai nos guiar, ou vai guiar vocês aonde? Em novos princípios? Em novos preceitos? Não, vai os guiar em toda a verdade. Então o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que habitou em Cristo Jesus primeiro, ele vai guiar-nos na palavra da verdade. Ele vai nos conduzir no entendimento da palavra. E esse relacionamento com a palavra e de intimidade com o Espírito Santo vai despertando em nós essa sensibilidade espiritual. E por isso os cultos que você participa são extremamente importantes. Por isso que a leitura da palavra é extremamente importante. Por isso que a sua caminhada devocional todos os dias é extremamente importante. Tem uma história que eu não conheço agora quem é o autor, não me lembro quem é o autor da história, mas ele diz que dois amigos estavam conversando, dois amigos cristãos, e um deles disse assim, rapaz, eu vou deixar de ir para a igreja, acho que eu vou ficar só em casa mesmo, eu não vou mais ir para o culto, eu vou buscar outra igreja, eu vou buscar outro lugar. Aí o rapaz perguntou para ele, rapaz, por que você vai fazer isso, rapaz? A intenção do Senhor é que nós possamos consolidar raízes em um lugar, nós possamos poder vivenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus naquele lugar. Está tendo algum desafio, alguma dificuldade? Ele disse, não, eu não me lembro nem a palavra que o pastor pregou no último domingo, eu não lembro a palavra que ele pregou há 2 domingos atrás, às vezes eu lembro algumas coisinhas, mas eu não lembro tudo, então eu acho que não está sendo muito relevante para mim. Aquele outro amigo olhou, percebeu a situação e perguntou para o seu amigo assim, pergunto para você, na semana passada, qual foi o almoço que a sua esposa fez para você? Ele falou, rapaz, eu não consigo lembrar, a semana passada e no mês passado, piorou, eu não consigo lembrar ainda, não, peraí, no ano passado, foi o almoço que ela fez nessa mesma data. Ele falou, não, mas não tenho condições de lembrar. Ele falou assim, mas você não lembra, mas você sabe que esse almoço, esse alimento trouxe estrutura para os seus órgãos, para o seu corpo, para as suas células, trouxe nutriente para que você pudesse chegar aqui nesse tempo, nesse mês, nessa data e nesse ano. Ele está dizendo assim, a igreja que você participa, a palavra que você está recebendo está trazendo fortalecimento, nutrientes para a sua vida espiritual, para que você possa chegar até aqui fortalecido em Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Não fala que não teremos desafios nem dificuldades, mas fala de uma realidade de permanecer no Senhor, permanecer na palavra e permanecer para vencer os desafios. Vivemos em uma realidade que as pessoas querem vivenciar uma realidade, às vezes, de buscar a facilidade. Não, eu vou aqui, aí eu vou ali, no trabalho assim, quando as adversidades chegam, as pessoas querem sair para outro momento. Não, quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos essa clareza que o Senhor nos ensina a enfrentar os desafios. Quando olhamos para o povo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos esses homens enfrentando batalhas, esses homens que não desistiram do exército, esses homens que falaram, agora vamos mudar, não somos mais hebreus, não somos mais israelitas, não somos mais desse povo. Não, eles enfrentaram os desafios em Deus, eles buscaram em Deus na oração, no clamor, e eles permaneceram firmes ali, vivendo o que Deus
nos chamou para viver, e ao vivenciar essas batalhas, ao vivenciar esse crescimento, nós podemos ver o que Deus fez na vida deles e os testemunhos que eles têm para contar da manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos a perseguição que a igreja vai enfrentar. Homens que passaram por lutas, homens que passaram por açoites, homens que passaram por prisões, homens que passaram por tantas batalhas que nós, como brasileiros, nunca nem enfrentamos, e esses homens que permaneceram em Deus, permaneceram na presença de Deus, permaneceram na unidade do corpo de Cristo, homens que vivenciaram lutas como Pedro sendo preso, Paulo sendo açoitado, Paulo e Silas na prisão vivendo aquela realidade difícil, quantos momentos de naufrágio, tantas lutas, e homens que permaneceram em buscar a direção no Senhor, permaneceram em viver o propósito de Deus, pela clareza da direção de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus para com as suas vidas. Essa importância da clareza de Deus fala da nossa necessidade da Escritura. Nós somos necessitados da Escritura. O Senhor traz isso de uma forma tão clara para nós, para que possamos entender o quanto nós somos necessitados. Sem a palavra de Deus não há transformação ou oportunidade de salvação. Por quê, irmãos? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos ao entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13 ao 14, abre a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 10, olha que texto lindo, o apóstolo Paulo falando aqui. Romanos capítulo 10, versículo de número 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Olha aí, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Essa realidade do cuidado de Deus. Olha o que diz o versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na sua pregação? Mas olha o versículo 17, a preciosidade disso: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir pela palavra de Deus. É por intermédio de conhecer a palavra que o Senhor se revela a nós, se revela não só a condição que o homem deve se posicionar, não revela só na nossa realidade de ser um bom esposo, um bom pai, um bom servo de Deus, não só nessa realidade, mas como nós podemos acessar a salvação eterna, a libertação eterna, como nós podemos vencer as artimanhas de Satanás. Revela quem é o nosso inimigo, que não é o nosso amigo, que não é o nosso parente, que não é o nosso familiar, mas o nosso inimigo é Satanás e os seus demônios dessas regiões celestiais. E essa ação espiritual precisa estar clara na nossa mente para que nós possamos batalhar, vivenciar o que Romanos 12:2 vai dizer: não vos conforme com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tome o molde do mundo, mas seja moldado pela palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. Isso fala da nossa necessidade. Nós precisamos de uma direção e essa direção é a palavra. Nós precisamos de uma condução e a palavra. Nós precisamos de correção e ela vem por intermédio da palavra. Então, como a palavra de Deus é fundamento para as nossas vidas e precisamos viver todos os dias aliançados pela palavra, caminhando na palavra e vivendo todos os dias para a glória e louvor do nome do Senhor, reconhecendo que nós somos todos os dias necessitados. E se nós falamos que é todos os dias, então todo dia eu preciso de um café da manhã, de um almoço e de jantar. Todo dia eu preciso me alimentar da palavra. Todo dia eu preciso de um tempo de oração.
oração. Todos os dias eu preciso de uma oração da busca de Deus. E depois que você descobre que você necessita disso todo dia, você vai para uma profundidade maior, você vai perceber que você precisa disso todo o tempo. É uma decisão que você tem que tomar, é uma escolha que você tem que fazer, e aí você vai vivendo essa nutrição de unidade para com Deus, de nutrir essa intimidade com Deus. Às vezes você começou pedindo a Deus uma oração de manhã cedo, pedindo pelo dia todo, e aí depois você passa tendo 2 orações, colocando o dia todo, depois você tem 3 orações e a última agradecendo pelo dia, mas depois você vai vivenciar um relacionamento com Deus onde você entende que a sua necessidade não é só diária, mas a sua necessidade é completa. Então você vai tomar uma decisão, você já tem aquele momento de oração e pede: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, qual deve ser a minha decisão? Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, o que eu devo fazer? E esse relacionamento de unidade com Deus fala da clareza da palavra, fala da clareza do Deus que se revela, mas também fala da nossa necessidade dessa busca, dessa intimidade e desse cuidado de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, lembra lá? E é proveitosa para quê? Ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. Qual é essa necessidade? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a necessidade não é só de falar ou de declarar a autoridade da palavra, mas também a ação poderosa da palavra. Quando nós estamos falando aqui da necessidade da palavra de Deus em nossa vida, fala dessa mudança que o próprio apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, que só há oportunidade, ou só há um caminho, uma direção para que o homem de Deus seja aperfeiçoado, instruído em toda boa obra, é por intermédio da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam conhecimento em várias áreas. Isso é abençoador, é maravilhoso, mas para nortear a sua vida precisa ser por intermédio da palavra. Crescimento emocional, abençoador. Crescimento intelectual, muito bem, mas você precisa ter um fundamento, e o fundamento da sua vida está alicerçado aonde? Na palavra de Deus. Não pode ser nos seus conhecimentos acadêmicos, não pode ser no seu status financeiro, não pode ser no que o mundo diz, mas precisa ser no que a palavra de Deus diz, naquilo que o próprio Deus se revela a nós, nos direcionando, nos conduzindo e nos guiando. Não importa o nosso grau acadêmico, não importa a conta bancária, não importa o status governamental, ou a estrutura que nós temos, ou o cargo que você ocupa. Isso nos leva, quando olhamos para a palavra de Deus, a entender que todos nós somos totalmente necessitados dele e da sua palavra. Todos nós precisamos dele, necessitamos dele para vivermos a unidade que ele tem para conosco. E essa realidade fala do amor de Deus, do cuidado de Deus revelado a nós. Esse amor de Deus que deixou para nós a sua palavra e que nos dá essa direção para que possamos viver em plena unidade para com ele. Lá em 1 João, nós vemos uma declaração, 1 João capítulo de número 5, versículo de número 3, que diz assim: porque esta é a caridade de Deus. Em outras versões, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que lindo isso. É o amor de Deus revelado a nós por intermédio da tua palavra. E nós devemos guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não é pesada. E ele continua no versículo 4 dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aonde nós estamos fundamentados como igreja? Será que nós entendemos a autoridade da palavra, a clareza da palavra e a necessidade que nós temos da palavra? Então nós vamos agora para um tempo de bate-papo e depois nós voltamos para o nosso último bloco. E que possamos vivenciar essa realidade de cuidado, de amor e de graça.
Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 5, versículo de número 4, 3 e 4, que eu já li com você, quero ler de novo, que diz assim: porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que a nossa vida, que a nossa fé, que a nossa caminhada esteja alicerçada em Cristo Jesus. Que possamos reconhecer a autoridade da palavra de Deus, o Deus poderoso falando e ministrando o nosso coração, que possamos nos posicionar, a compreender a clareza das Escrituras, e aí sim uma posição de viver essa intimidade com a Escritura. Muitas pessoas dizem, mas é difícil, mas é complicado. Não, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes você vai buscar auxílio de um irmão, às vezes você vai buscar auxílio do seu pastor, às vezes você vai buscar ali o entendimento cada vez maior da palavra, e você vai querer fazer um seminário. Busque o entendimento e a clareza da palavra, não por uma função, não por um cargo, não, busque o entendimento porque nós necessitamos da palavra. Busque na disposição de reconhecer que aqui não é mais um livro, ou não são a Bíblia, uma biblioteca de 66 livros, mas aqui é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. É a palavra de Deus nos dando a direção, é a palavra de Deus sendo revelada a nós a cada dia, a cada momento, para o louvor e a glória do nome de Jesus. E compreenda a necessidade que nós temos da palavra. Compreenda esse amor de Deus que está aqui revelado em 1 João 5. Esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa graça de Deus que se revela por intermédio da palavra de Deus, que não é pesada, que vem orientando, direcionando e conduzindo a nossa vida para que possamos em tudo glorificar, bendizer e adorar ao nome de Jesus. Que a nossa vida esteja alicerçada na palavra para vivermos os sonhos e os projetos de Deus em nome de Jesus. Não existe outro caminho, não existe um outro percurso a não ser por intermédio da palavra da verdade, dirigidos pelo Espírito Santo para viver todos os dias para a glória do Senhor. Deus abençoe. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento tão precioso, maravilhoso e glorioso, Deus, na Tua presença, aprendendo cada vez mais, um pouquinho mais, ó Pai, sobre a Tua palavra, sobre a necessidade que temos de caminhar na Tua palavra, sobre a clareza da Tua palavra, sobre a autoridade da Tua palavra. Que o Senhor nos transforme por intermédio da ação poderosa do Teu Espírito e a ação poderosa da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.